Irmãos, eu queria, mais uma vez, espero que seja a última, pedir desculpa a vocês pelos aparelhos de ar-condicionado. Vocês perceberam que o daqui acho que funcionou uns 2, 3 dias, nunca mais voltou a funcionar, parou. De manhã o de lá funcionou e agora à noite eu vim ligar, nada. Nós contratamos uma empresa para prestar um serviço para a gente agora. Parece que o negócio vai andar, mas eles só tinham agenda para quarta-feira. Então eu espero que semana que vem esteja tudo funcionando. E se estiver, traga a blusa de frio para a gente compensar esses dias que ficaram sem funcionar. Botar lá no máximo. Queria lembrá-los também, terça-feira é a nossa quinta terça-feira do mês, então o culto não vai ser em casa não vai ser separado, vai ser todo ele, o culto vai ser tanto os homens quanto as mulheres num único local lá na casa dos meus pais. E a última coisa, nós temos o privilégio de receber aqui, primeira vez, Vaninha? Primeira vez que Vânia vem à nossa igreja. Vânia é conhecida, acho que da maior parte de nós que aqui estamos. Para quem não conhece Vânia, não morra antes de conhecê-la. Gente muito boa. Tenho todo mundo que está aqui que conhece Vânia, acho que pode dar esse testemunho. Quantas coisas eu aprendi na minha vida com Vânia. Podem ter certeza disso. E os demais visitantes que aí estão, não é a primeira vez que vocês vêm, mas bom tê-los aqui. Luciano, é o último dia hoje? Hã? Irmã Graça, é o último dia hoje? É? Na terça eu ainda congrego. Mas aqui hoje, então no final a gente vai convidá-las aqui para a gente orar por elas, né? Não esquecer, não. Gente, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 139. No nosso estudo, na nossa série de pregações acerca dos atributos de Deus, hoje nós chegamos àquele que é um dos atributos que mais, daqueles que mais me deixam assim impressionados. Vocês vão ver que algumas coisas que eu vou mencionar aqui, como é que pode, como que é possível o nosso Deus ser onisciente? A onisciência de Deus é algo que me assusta. Os 5 primeiros versos: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe conheces o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Vamos orar. Senhor, que o teu Santo Espírito conduza as nossas mentes e corações a aprendermos da tua palavra. E que, ao aprendermos, a nossa primeira reação seja adoração, louvor diante do Deus tão grandioso que é o Senhor. Então, que a tua palavra nos leve para este caminho. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que nenhum outro, de todos que nós temos estudado e que ainda vamos estudar, nenhum outro atributo divino
tem sido tão atacado nos últimos anos quanto a onisciência de Deus. Digo isso porque tem peixe grande, bem grande, na igreja evangélica brasileira defendendo um negócio chamado de teísmo aberto. Declaradamente, então a gente pode citar aqui, o Ricardo Gondim diz isso, defende isso, pensa isso. E o teísmo aberto defende a ideia de que Deus não conhece o futuro. O que vai acontecer amanhã? Deus não sabe. Na prática é isso. Teísmo aberto, também chamado de teologia relacional, como também é denominada essa heresia, afirma o seguinte: se Deus conhece tudo que vai acontecer, como que as nossas escolhas podem ser livres? Então nós somos robôs. E no final do debate, ou no final das contas, essa ideologia não consegue admitir o fato de que Deus é soberano e que o homem é responsável. Então, por não entender isso, eles deixam o futuro em aberto. E a minha intenção aqui não é falar contra o teísmo aberto, de qualquer forma a gente vai falar, indiretamente ao falar da onisciência de Deus, mas tratar desse assunto que é muito abordado, muito falado, muito debatido nos dias de hoje. Se você desejar saber mais sobre isso, ler mais sobre isso, eu te indico um blog do Augusto Nicodemos, e ali tem muito material, muita coisa que você pode ler sobre isso e como que ele defende de forma brilhante aquilo que a fé histórica tem crido, defendido, que é a onisciência de Deus, Deus como conhecedor do futuro. Então, ao contrário do que pensa o teísmo aberto, esse salmo que nós lemos, ele nos mostra que o Deus das Escrituras, ele conhece todas as coisas. Conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. O salmista vai dizer que o Deus das Escrituras é aquele que sabe quando me assento e quando me levanto. Aquele que de longe penetra os meus pensamentos. Aquele que esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já sabe de tudo. Então, é sobre esse atributo, esse ensinamento que nós vamos estudar hoje. E que este salmo revela de forma brilhante a onisciência de Deus. Essa palavra onisciência significa ter todo o conhecimento. E é um termo que só pode ser aplicado apropriadamente a Deus. Somente um ser infinito, somente um ser eterno é capaz de conhecer todas as coisas. O conhecimento de uma criatura finita será sempre limitado pelo fato de que ela é finita. Então, só aquele que é infinito, só aquele que é eterno, pode ter todo o conhecimento. Deus, sendo infinito, é capaz de conhecer todas as coisas, entender todas as coisas e assimilar tudo. Esse atributo nos mostra, nos ensina que Deus nunca aprende algo, Deus nunca adquire um novo conhecimento. O futuro, o presente e o passado são totalmente conhecidos por Ele. Isso significa que nada pode surpreender a Deus. Isso significa que não existem acidentes para Deus. Isso significa, como disse Einstein, Deus não joga dados com o universo. Deus sabe de tudo. O
próprio Jesus falou isso. Olha, Deus, o vosso Pai, lá em Mateus 10, sabe tudo o quanto tendes necessidade antes que lhe peçais. O autor de Hebreus, ele diz que Deus é aquele diante do qual não há criatura que não seja manifesta. Pelo contrário, diante dele, como nós cantamos há pouco, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. No verso 12, o salmista vai dizer assim: as trevas não te são escuras, pelo contrário, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, Davi nos diz que Deus, em sua onisciência, conhece os detalhes, cada parte do nosso ser. Deus conhece todos os dias da nossa vida, aqueles que nós vamos ter, aqueles que nós já vivemos. Deus conhece os detalhes de cada um desses dias. No verso 16 ele diz assim: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Como disse há pouco, Ele conhece as nossas palavras antes que as digamos. Ele conhece os nossos atos e os nossos pensamentos. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Gente, isso daqui não tem como a gente ficar refletindo, pensando. Tem outros atributos que a gente até tenta um pouquinho se esforçar, mas quando você para pensar que Deus conhece tudo que as pessoas ao redor do mundo estão pensando, isso é um absurdo. Como disse aquele pai da igreja, creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu entenderia. Isso aqui é assustador. Aquelas pessoas que moram lá na região de Lagoa de Cima, você passa ali, vê aquela multidão de gente, aquele pessoal lá de São Fidélis, lá de Carapebus, lá de Tóquio, lá de Donana, aquela população mundial. Deus sabe o que cada um está pensando nesse exato momento. Davi está dizendo que aquele que nos formou no ventre da nossa mãe e comunicou uma função específica a cada membro do nosso corpo, é impossível que ele seja ignorante acerca de nossos pensamentos e ações. Deus sabe de tudo. Deus tudo vê. Deus tudo perscruta. Deus tudo conhece. Aquela unha encravada que você tem, que dói, Deus sabe. Aquele trauma de infância que você tem, Deus sabe. Aquela situação complicada na sua família, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Isso é um absurdo. Isso todos nós já sabemos, né? Agora, um fato muito interessante acerca desse atributo divino, que talvez muitos não saibam, e que a Bíblia nos ensina, é a verdade de que Deus conhece não apenas as coisas que existem e acontecem. A Bíblia diz que Deus também conhece aquilo que nunca aconteceu. Isso é impressionante. O nosso Deus, diz a Bíblia, ele contraria uma regra no estudo da história. Quando se estuda história, é possível você conjecturar,
imaginar, supor, mas tudo não passa de quê? De um exercício mental, sem base, sem comprovação. Se Napoleão Bonaparte não tivesse chegado ao governo da França e tivesse construído um império ali na Europa, trazendo a família real portuguesa para o Brasil, será que as coisas aqui seriam diferentes? Sei. O que a história diz é que os fatos, o que a história estuda e mostra são os fatos. Se Bádio não tivesse chutado aquele pênalti para fora na final da Copa do Mundo de 94, será que o Brasil era campeão? Se papai não parasse para comprar aquela água, ele não teria batido de carro. Se os Estados Unidos não jogassem as bombas atômicas nas cidades japonesas, se Lutero não tivesse enfrentado aquela tempestade, quando voltava para casa, quando caiu aquele raio naquela árvore, ele caiu de joelhos em arrependimento por causa da vida devassa que levava, será que a reforma teria acontecido? Se o assassino de Realengo tivesse entrado numa outra sala, ao invés daquela que ele entrou, quem morreria? Se não existe, ao estudarmos os fatos históricos, eles simplesmente aconteceram. E é assim que nós estudamos. Eles aconteceram e nós analisamos as repercussões de cada ato histórico. Nós não temos como saber o que aconteceria se algo diferente tivesse acontecido. Mas Deus, na sua onisciência, diz a Bíblia, não é assim. A Bíblia diz, ou a Bíblia fala sobre eventos que poderiam acontecer, mas que nunca aconteceram, que acabaram não acontecendo, mas que Deus sabe o que aconteceria se aquelas coisas realmente tivessem sido colocadas em prática. Jesus disse assim, olha, se em Tiro e Sidom fossem operados milagres de Corazim e Betsaida, o povo daquela cidade destruída por Deus teria se arrependido. Não aconteceu, mas se acontecesse, Jesus disse, eles teriam. Elias, quando ele está ali diante do rei Joás, ele diz assim, se você tivesse ferido a terra 5 ou 6 vezes, a história seria outra. E quando Davi, ele fugia de Saul, numa das tentativas de Saul de assassiná-lo, diz a Bíblia que ele resgatou da mão dos filisteus uma cidade chamada de Keila. Então Davi, ele na sua oração, na sua indagação ao Senhor, ele pergunta o seguinte, Senhor, Saul, será que Saul virá ou poderá vir me atacar aqui na cidade de Keila? E se ele vier, os homens de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Dá uma olhada aí, 1 Samuel 23. Samuel 23, a partir do verso 11. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Davi orando e perguntando a Deus. Será que Saul virá como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, dize ao teu servo. O Senhor respondeu, ele virá. Davi disse ainda, os moradores de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul?
E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, cerca de 600, saíram de Keila e foram até onde puderam. Quando Saul soube que Davi havia escapado de Keila, desistiu de atacá-lo. Não aconteceu, mas Deus sabia o que iria acontecer. Que coisa impressionante. Sabe o que isso significa? Que existem milhares ou centenas de outras alternativas que Deus poderia ter feito, mas não fez. A onisciência de Deus faz com que Ele tenha um conhecimento detalhado de como seria o mundo particular de cada um, de cada habitante desse mundo, se algumas questões importantes da sua vida tivessem sido alteradas. Se eu não tivesse feito aquela viagem e conhecido aquela pessoa com quem eu me casei, com quem eu me casaria? Deus sabe. Se eu tivesse optado por outra profissão, se eu não tivesse feito aquele seminário que decidiu a especialidade na qual eu trabalho hoje, com quais pessoas eu conviveria? Eu iria conviver? Como seria a minha vida? É claro, gente, isso aqui não altera em nada a nossa vida, mas isso aqui engrandece o nosso Deus. Isso aqui mostra como o nosso Deus é grandioso. Ele não apenas sabe das coisas que existem e que acontecem. Deus é tão grandioso que Ele sabe daquelas coisas que poderiam acontecer e nunca aconteceram. Isso que nós estamos falando aqui é abordado de uma forma muito interessante num filme chamado Efeito Borboleta. Se você um dia tiver curiosidade de ver, é interessante demais esse filme. O camarada, ele volta, não vou contar, você vai ver. O que nos mostra, ou que nos leva a pensar o seguinte: olha o que diz, a concordar com o salmista, o que ele diz no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Pensar sobre isso, gente, é algo demais para a nossa mente finita. É sobremodo elevado, a gente não consegue atingir, a gente só consegue adorar. Em sua oração, o salmista ele vai nos mostrar algumas características interessantíssimas da onisciência de Deus. Primeiro, verso 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Gente, Deus, preste atenção nisso, Deus ele está sempre, preste atenção nessa palavra, sempre, Deus está sempre plenamente consciente de tudo. Isso é característica da sua onisciência. Como assim? Se Ele quisesse nos dizer o número de grãos de areia das praias do mundo, ou o número de estrelas no céu, Ele não precisaria contá-las como uma espécie de computador gigantesco. Loading, carregando, não existe isso para Deus. Ele não precisaria buscar lá na sua mente, na sua lembrança, para se lembrar, por se tratar de um número que ele não pensava há algum tempo. A onisciência significa que Deus sempre sabe de todas as coisas simultaneamente. Tudo que existe nesse universo gigantesco está sempre plenamente diante de Deus em sua consciência. Isso nos mostra que o nosso Deus,
Ele não precisa raciocinar para chegar a conclusões. Isso nos mostra que o nosso Deus, Ele não precisa ponderar cuidadosamente antes de responder. O nosso Deus, Ele não tem de acessar informações como um computador tem de acessar um arquivo. Todo o conhecimento de tudo está sempre presente diante dele. Ele sabe o fim desde o princípio, ele jamais aprende alguma coisa e ele jamais se esquece de alguma coisa. Isso é onisciência. Que coisa impressionante. Como que nós somos miseráveis perto do nosso Deus. A gente não lembra o que a gente tomou no café da manhã hoje. Que coisa impressionante. Que Deus grandioso nós temos. A W. Tozer, ele diz assim: Deus conhece tudo o que pode ser conhecido. Ele conhece tudo, instantaneamente, com uma plenitude de perfeição que inclui todos os itens possíveis do conhecimento de tudo que existe ou poderia ter existido em qualquer lugar do universo, em qualquer momento no passado, ou que possa existir nos séculos ou eras vindouras. Deus conhece todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos não ditos, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Porque Deus conhece todas as coisas com perfeição. Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, e sim, todas de forma igual. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se espanta, nunca inquire sobre qualquer coisa, nem busca informações ou faz perguntas. Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente e conhece, preste atenção nisso, e conhece o que nenhuma criatura jamais poderá conhecer, a Ele mesmo, de modo perfeito, porque somente o infinito pode conhecer o infinito. Que coisa impressionante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingir. Que inveja que eu tenho de Deus. Quanta coisa que eu queria aprender, quanta coisa que eu queria saber. Hoje eu falava com o irmão Luiz, eu tenho vontade de fazer ainda faculdade de psicologia e de direito. Mas quantas áreas do conhecimento humano, que quando você entra em contato um pouquinho, você... Ai, como eu queria saber mais. Que coisa impressionante, que coisa grandiosa, que coisa belíssima. Como eu queria ler, aprender, saber de várias coisas. Eu mal conheço a minha área. Mal sei das coisas que estudo. Deus sabe de tudo. Que coisa impressionante. Deus sempre sabe de tudo. Segundo, o conhecimento de Deus, como já disse há pouco, ele não aumenta. Nós, seres humanos, nós estudamos, progredimos, crescemos intelectualmente, adquirimos conhecimento, adquirimos informações. Nós, seres humanos, avançamos, nós desenvolvemos a nossa capacidade de refletir, de analisar, de ponderar. Com Deus não é assim. Porque se Deus viesse a aprender algo novo, Ele não seria onisciente. Deus, Ele não possui conhecimentos, como se diz por aí, a posteriori. Algo que é natural aos seres finitos. Diferentemente do ser humano, o conhecimento de Deus, ele não é resultado de aprendizado ou de observação. Característica da onisciência divina. Terceiro, a onisciência de Deus emana
da sua onipotência. Já mencionei várias vezes aqui, os atributos de Deus, eles estão interligados. E a onisciência de Deus emana da sua onipotência. Como todos os atributos, esses dois são